Vou fazer um contacto com o pai, que falámos há pouco, está bem? Para ter a certeza das horas, está bem? Câmara Municipal de Leiria, 14h. Tudo pronto para mais uma ronda feita pelos 21 psicólogos do município com esta tarefa. Beijinho, tchau. Colete amarelo colocado, nas costas diz psicólogo. É hora de pegar no carro e seguir caminho. É esta senhora, a senhora L, que é aqui, vou pôr também no GPS. Acompanhamos Neuza e Catarina. Trabalham para escolas públicas na área, mas por estes dias, fruto do comboio de tempestades que atropelou a região, viram o dia-a-dia laboral alterar-se a 100%. O seu destino fica à direita. O destino desta tarde de trabalho é Maceira. São nem 15 minutos de carro desde o edifício sede da autarquia. Já é 34, não é? Então há de ser, deve ser o A. Logo após a tempestade, o que aconteceu foi que o município disponibilizou estas equipas que foram de imediato para o terreno. E o terreno era o quê? Era ir até às juntas de freguesia e perceber situações que já estavam sinalizadas e depois, eventualmente, bater porta a porta de situações que não estavam ainda sinalizadas. Portanto, os primeiros dias foi isto que aconteceu. Estes follow-ups podem ser telefónicos ou irmos diretamente aos domicílios para ver e acompanhar. Que é o vosso dia-a-dia, no fundo. Isso, tem sido. Exatamente. Sem parar. Sem parar, estas últimas semanas. O apoio das juntas de freguesia é fundamental neste processo. Conhecem mais facilmente os casos mais agudos, política de proximidade que realmente aproxima quem precisa de ser ajudado e quem quer ajudar. O mesmo fazem associações e instituições, voluntários, tantos que por estes dias ajudam a sinalizar situações de vulnerabilidade nas zonas mais afetadas. Esta senhora que vimos agora ao domicílio foi uma senhora em que estamos a fazer um follow-up, portanto já foi feito os primeiros socorros psicológicos e psicoeducação com ela há uma semana atrás e agora vamos ver como é que está a evoluir a situação, portanto se houve diminuição aqui do quadro que ela apresentava no momento. É à distância que, naturalmente, acompanhamos a primeira consulta da equipa de 2 psicólogas. Dura cerca de 20 minutos, é feita no exterior, no pátio junto à estrada onde está parado o carro da família. Quem é apoiada tem também um filho e a ajuda passa por aí. Meu filho é autista, tem neste momento 11 anos, vai fazer 12 anos e desde esta tempestade foi muito complicado para ele a nível de transtorno, tanto emocional como psicológico. Ficava muito revoltado devido às situações de não ter luz, mudou altamente as rotinas dele, àquilo que estava habituado. Ele, como é de rotinas, foi muito complicada a adaptação dele para conseguir fazer o seu dia-a-dia. Mas que desde o momento que começámos a ter luz, ele começou a mostrar algumas melhorias. Não foi, filho? Praticamente 2 semanas sem luz deixam consequências em qualquer um. É muito complicado ele conseguir compreender e tentar explicar, às vezes por palavras simples, a situação, para que o mantenha calmo. Tivemos várias famílias com crianças com determinadas perturbações que, numa altura em que estávamos a viver este período muito tempestuoso, tiveram dificuldade em gerir. Pronto, estamos a falar concretamente em crianças ou em famílias com crianças com perturbação do espectro do autismo, em que, para as crianças, as rotinas são essenciais, são fundamentais para manter a estabilidade emocional e, portanto, sem luz, sem água, sem escola, com os pais por casa, saírem para o trabalho, sem se conseguirem deslocar porque as estradas estavam apertadas. Portanto, tudo isto veio fazer uma alteração enorme na rotina de cada um deles. As rotinas de cada família interessam e muito para ajudar especialmente os mais novos. Tem idade para compreender aquilo que nós lhe estamos a dizer, então nós vamos explicar aquilo que aconteceu. Não somos só nós, os teus amigos também estão em casa. Se tivermos amigos a viver por próximo, podemos ir bater à porta deles, podemos ser importante a escola e se precisamos aqui de continuar a promover algumas aprendizagens, o pai ou a mãe podem sentar-se e vamos criar aqui, não vamos à escola, mas vamos fazer de conta que estamos na escola. As horas são curtas para a quantidade de apoio psicológico necessário. Desta primeira casa, seguimos caminho estrada fora até à junta de freguesia de Maceira. É que se há quem prefira ter este apoio onde vive, há quem ache melhor tê-lo num espaço neutro, num gabinete. As psicólogas Neuza e Catarina atuam em conjunto, mas também em separado. Desta vez é cada uma para uma sala diferente.
As situações de adultos que tivemos hoje aqui na Junta são situações que já antes da tempestade eram situações de alguma fragilidade emocional. Estamos aqui a falar de alguns sintomas depressivos, sintomatologia depressiva e, portanto, que vieram ser agravados pela tempestade. E, portanto, são pessoas que estão a reagir ainda a essas situações. Estão a precisar ainda de partilhar, de falar muito sobre aquela noite, sobre o que está a acontecer agora. Estive aqui mais no âmbito das crianças, do follow-up de crianças, onde de uma forma geral os medos e ansiedades que eram manifestadas à data da intervenção inicial, hoje já não se manifestam, as crianças estão adaptadas na escola, já tiveram aqui várias oportunidades também de regular as suas emoções, foram aplicadas também as estratégias em contexto familiar que tinham sido passadas quando dos primeiros socorros psicológicos e psicoeducação. 40 minutos de consulta para cada uma, mais uma outra que fazem em conjunto. É hora de regressar à base no centro de Leiria. Mas antes, mesmo ao lado da Junta de Freguesia, encontramos nos Bombeiros Voluntários de Maceira, Soraya. Psicóloga clínica de profissão, de segunda a sexta-feira, é ainda bombeira voluntária cumprindo 4 turnos por mês. Juntando ambas as valências, faz parte das equipas de apoio psicossocial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Durante os primeiros dias estive sempre empenhada na parte operacional, na parte mais no terreno. Com o passar do tempo é que houve então a necessidade de ativar estas equipas de apoio psicossocial da autoridade e essas equipas intervêm principalmente e maioritariamente com os operacionais no terreno. E portanto já fizemos durante alguns dias, fomos visitando os corpos de bombeiros da região afetada e também outras regiões aqui à volta, numa perspectiva de levantar as necessidades existentes. E que casos se encontram? Como se consegue ajudar quem tem por hábito deixar tudo para ajudar outros em alturas de aflição? O mais difícil de gerir nestes operacionais, eu acho que parte muito de não conseguir dar resposta a toda a gente no primeiro instante. Ou seja, os pedidos de ajuda foram muitos e vinham de muitos lados. E numa primeira fase alargada, durante alguns dias, algumas semanas, não era possível estarmos presente e respondermos, e agora falo nós, porque também me estou a considerar bombeira, não é? Estarmos presentes para toda a gente, em todo momento, como é o nosso habitual. E isto cria muita frustração e muita indignação, não é? É difícil de gerir. Nós estamos sempre aqui para os outros e ter que dizer que não, ou ter que escolher, ou ter que definir prioridades, que obviamente que fazem parte da função, maioritariamente perante uma situação como a que ocorreu, é muito difícil. E depois também o cansaço acumulado, não é? O ter que trabalhar, ou o querer trabalhar, o querer ajudar, mas sabendo que também deixamos as coisas em casa que se calhar também precisavam da nossa atenção e da nossa dedicação, do nosso apoio. Escolhas muito difíceis no terreno e quando lá se chega aos casos concretos, o que dizer? Não simplesmente assumirmos que vai ficar tudo bem, não chegar ao pé das pessoas, não te preocupes, isto resolve-se. A ideia é que se resolva, claro, mas primeiro temos que validar a dor e a perda desta gente, porque isto é real. Há pessoas que ficaram sem nada, há pessoas que perderam anos e anos de trabalho, há pessoas que perderam as casas, há pessoas que perderam pessoas. E depois passar a mensagem que não podemos, nesta fase, estar a pensar num futuro longínquo, em ficar tudo como era antes. Não, neste momento o futuro tem que ser o que é que podemos fazer hoje, o que é que podemos fazer amanhã. Ok, hoje vamos pôr as lonas no telhado, amanhã vamos tratar da documentação para poder reconstruir alguma coisa. E a esperança vai-se construindo assim, aos poucos. Como em todas as calamidades, é grande a preocupação para que o foco se mantenha ligado no máximo, depois do impacto inicial. O acompanhamento, considera a bombeira psicóloga, é fundamental que se mantenha vivo. E também conseguirem perceber, ok, passaram 4 semanas, passaram 6 semanas, o som do vento incomoda ou sentem-se mais tristes. Ok, isto é capaz de ser normal, não é? Isto é uma reação normal ao que está a acontecer. Agora, se calhar passaram 2 meses, passaram 3, passaram 4 e ainda apresentamos todos estes sintomas, então aí temos que pedir ajuda, temos que procurar outra solução. Com a tarde a chegar ao fim, deixamos Maceira e voltamos à Câmara Municipal de Leiria. À boleia das psicólogas Neuza e Catarina, para fecharmos o dia, uma reflexão sobre o desempenho até ao momento. Poderia não ser feito, mas se não fosse feito, certamente que a longo prazo iríamos ter aqui
população que iria evidenciar sintomas de stress pós-traumático. O nosso trabalho insere muito nisto, e o trabalho comunitário veio está-nos a mostrar isto, que as pessoas estão a conseguir reconstruir-se com as estratégias que foram dadas, com o sentido de união da comunidade, e isso também foi trabalho das equipas de intervenção psicológica, que capacitaram os profissionais, os voluntários e as próprias famílias. Abrem-se em geral, sim, as pessoas têm capacidade de partilhar o que estão a sentir. Se uma ou outra situação aconteceu que não tenham tanto essa facilidade, nós depois acabamos por conseguir lá chegar, e as pessoas partilham com a consciência de que é possível, não é, o sol voltar a brilhar e nós conseguirmos reerguer aquilo que é necessário reerguer nesta altura. Partilham, e com a ajuda das técnicas que aprenderam nas consultas e que toda a gente pode aplicar para manter a calma quando a situação aperta. Inspirar pelo nariz lentamente e mentalmente contarmos até 4, como se estivéssemos, por exemplo, a cheirar uma flor, e depois o ar que inspiramos vamos expirá-lo pela boca também muito lentamente, como se estivéssemos a soprar uma vela, devagar. Enquanto isto, colocamos as mãos na nossa barriga, sentimos o movimento da barriga a aumentar e depois a diminuir. Eu costumo dizer que é o jogo das cores. Vamos agarrar no nosso objeto que esteja em cima da mesa da escola ou em casa, que nós mais gostamos, e vamos pensar na nossa cor preferida. Qual é que é? Vamos imaginar o cor-de-rosa. Então, vamos nomear e contar todas as coisas cor-de-rosa que estão ao nosso redor. São técnicas que ficam, o apoio psicológico tão necessário em tantas ocasiões, talvez ainda mais neste tempo de aflição em Leiria e nas regiões mais afetadas pelo tempo. Faz-se o que se pode, e faz-se muito no caminho da esperança, para que ninguém, em circunstância alguma, fique sozinho.